Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Screen Detectives Podcast, episódio número 8. Baralhei-me todo. Boas, pessoal. Isto é a entrada que toda a gente quer ouvir. Yeah. Isto é o que faz as pessoas quererem continuar a ouvir isto. É esta entrada mesmo potente que o pessoal fica logo. Epá, quero ouvir este gajo até ao final. Vamos supor que sim. Claro que sim. Estes gajos falam bada bem, pá. Estes gajos, Yeah. sabem do... Nota-se mesmo que sabem do que estão a falar. Sim, sabem que este é o episódio 8, sem dúvida. Yeah. Até parece que eles tinham certeza disso. Claro. Mas não temos. Ninguém tem. Ninguém sabe bem se isto está a acontecer mesmo ou se não é um sonho, por isso. Estamos no Inception. Será que estamos? Será que o Inception é um sonho dentro de um sonho gigante que é a vida? Não sei, Miguel. Roda o peão e vê o que é que dá. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Isso já é direitos de autor. Dragon Ball. Vamos receber uma notificação da Google. Não, porque não somos tipo grandes, nem somos pequenos o suficiente para receber uma notificação de quem quer que seja. Ai tal, se o teu vídeo tiver lucro, esse lucro será distribuído. Sim, as nossas. Sim, aquele vídeo, as 40 views que nós estamos a ter, está a bater recordes para a Miramax. A ver se ajudamos o Harvey Weinstein. Ups, já vou levar hate. Se calhar ajudamos-o a pagar o advogado, não? A pagar a fiança. Ou a fiança, sim. Mas já, Então vamos vá. lá. Força. Por onde é que começamos por hoje? Pá, hoje começamos com o Homem Hardy, com o Tom Hardy. Tom Hardy. Grande Tom, grande Tom. Está aí de volta com o Venom 2. Para quem ainda pensava que poderia haver a possibilidade de ele não continuar na sequela, já o produtor veio-os confirmar que confirma, o Tom Hardy está de volta. Ninguém imaginava o Venom com outro ator e não podem imaginar mesmo que queiram, porque vai continuar a ser ele. O primeiro filme foi uma porcaria, o segundo provavelmente vai ser também, mas pronto, vai ter o Tom Hardy, por isso. Calma aí, mas estás a falar do quê mesmo? Que filme é que foi porcaria? O primeiro Venom. Come-se. Está muito diferente daquilo que... Aquilo não é propriamente um vilão, aquilo é mais um anti-herói. Não, sim, isso sem dúvida. É quase que... Atenção, fizeram dele um anti-herói, porque ele na verdade é um vilão. Yeah. Mas sim, foi confirmado. Tudo dizia que sim, também já ia ser Claro. confirmado. Que iria haver uma sequela. Aliás, ele no final do filme do Venom, na cena de pós-créditos, tem ali um pequeno chat com o Woody Harrelson. Vai fazer à partida, não sei se vai ser já neste segundo filme, mas vai fazer de Carnage, Carnificina. Sim, até agora ainda não há muita coisa. Tipo, já tens um quanto elenco para o filme. Sim, o Woody Harrelson também está como Cletus Cassidy, que é o... Como é que É se o diz? Carnage. Não, sim, mas aquele nome de... É o arquinho. Não, é tipo alter ego de... Pronto. Sim, o Cletus é a mesma coisa que o Eddie Brock. Exato, é o... Eu não sei como é que se diz. Estava a O falhar... Carnage é que é o alter ego do Cletus Cassidy. Isso mesmo, é o oposto que eu estava a dizer. Estava-me a dar o exemplo do Super-Homem e do Clark Kent. Pronto, é isso, exato. Mas pronto, não está confirmado como Carnage no IMDb, provavelmente por uma questão de será que se vai tornar no Carnage já durante este filme ou não? Não sei, talvez seja por aí, não sei. Por uma questão de banda desenhada, o Eddie Brock nas BDs partilhou a cela com o Cletus Cassidy e daí o Cletus depois tornar-se o Carnage porque houve uma parte da simbionte que foi para o Cletus. Não foi o caso, ou seja, o Eddie Brock continua a ser o bom da fita, recuperou a sua carreira de jornalista e foi fazer-lhe uma entrevista. Ok. Portanto, deve ter sido lá que deixou restos de cenas. Ok. Está giro, vai ser giro. Mas pronto, ainda não há realizador para o filme. Mas as gravações já têm a data, vão ser em novembro deste ano e o filme vai estrear em outubro de 2020. Ok. Por isso, pá, está assim tudo um bocado em águas de bacalhau. Vamos ver se não vão adiar a produção, pelo menos as gravações, né? Porque se não arranjarem alguém, não falta assim tanto tempo, estamos em junho. Sim, mas isso também depressa se arranja. Sim, mas agora quem é que também é importante, não é? Mas pronto, fazer melhor que o primeiro não acho que seja difícil. Para resumir a minha opinião do filme, do primeiro, é um bocado como ires ao cinema com alguém e dizeres à pessoa para ir comprar as pipocas por ti.
E a pessoa, sim, e a pessoa traz-te pipocas com salgadas. E tu comes porquê? Porque, pá, pagaram, né? É um É? bocado isso. Isso para mim é o filme. É um bocado pipocas Só, salgadas. É tipo, tu só comes disseste, por... só disseste que querias pipocas, não especificaste como é que querias, né? Exato, se tivesse dito que eram doces. Pronto, mas não disse, então... Epá, mas comi, estás a ver? Comi. Por isso é um Sim, bocado o que mas tu disseste. é mesmo isso, come-se. Nada Uhum. de mais. Mas é isso. Nada de mais. E a par do Venom, o que é que vem? Homem-Aranha. Tan, 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 tan. Podes falar enquanto eu canto. Ah, Tan, ok. tan, 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 tan. Não? Não. Ok. Pronto. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, veio a falar de uma possibilidade de crossover entre o Homem-Aranha e o Venom. Isto é para ficar à partida para o Spider-Man 3. Ok. Ora, ambas as personagens são da Sony. O Spider-Man tecnicamente não é da Marvel ainda. Os direitos, Existe né? ali, existe ali uma partilha de direitos. Como é que é? A Marvel pode utilizar o personagem Ok. e essa criatividade toda, mas acho que Parte dos lucros dos filmes onde aparecer o Spider-Man provavelmente também vão para a Sony, né? sim, isso é certo, mas acho que a Sony também ficava com a parte da distribuição, era qualquer coisa assim. Pronto, existe ali um contrato meio manhoso para o Spider-Man atualmente poder aparecer na indústria da Marvel. É um género de empréstimo de um jogador de futebol, basicamente. É, tal e qual, tal e qual. Sim. É basicamente é isso. O Kevin Feige não confirmou, mas pronto, deu quase a certeza, né? Como ele disse, mas parece provável em algum ponto que isso aconteça. Ok. Mas então a ideia seria, por volta do Spider-Man 3, juntar o Venom com o Homem-Aranha. Yeah. Ou seja, o Tom Hardy a contracenar com o Tom Holland, mas neste caso contra o Spider-Man, certo? Pronto, isso não se sabe, não é? Epá, isso não se sabe, visto que a história foi completamente alterada, porque tecnicamente a simbionte, quando chega à Terra, o primeiro hospedeiro é o Peter Parker. O Peter Parker, pronto, durante uns tempos utiliza a simbionte, o Venom, e depois expulsa. O Venom fica com aquela cena de vingança, vou atrás de ti, então foi arranjar um outro hospedeiro, que é o Tom Hardy. O Eddie Brock, a Sim. personagem do Tom Hardy. E aí, mais tarde, é que então começa a ir atrás do Spider-Man. Visto que isso não aconteceu nos filmes, ou seja, o primeiro hospedeiro foi o Eddie Brock, a personagem Uhum. do Tom Hardy, visto que não há qualquer tipo de conexão atualmente com o Spider-Man, não sei o que é que vão fazer. Eu ainda estou a ver a Marvel a fazer um bromance entre o Venom e o Spider-Man, mas Pois, porque o que tu estavas a dizer, pronto, a linha de história que tu estavas a contar, não é? Que estavas a contar, sim, é aquela que o Sam Raimi seguiu no Spider-Man 3. exatamente, o Sam Raimi nesse aspecto foi bastante fiel. Pronto, então a minha questão, só que eu não sei, não é? Por isso é que estou a perguntar, é Ok. tipo, então, essas BDs do Spider-Man 3 eram X, certo? E Ok. esta história que agora fizeram do Venom é totalmente independente, Yeah, basicamente. Ou não seja, está nenhuma BD nada, nada, nada. Aliás, até foi feita uma BD com a sobre nova este filme, história só com a nova história do Venom, sim. mas não antes, depois do filme ter saído. Depois do filme ter saído, sim. Sim. Ou seja, foi um filme de, como é que é? Argumento Quase praticamente original. Pronto, com a personagem das BDs, todas as Exato. similaridades. Pronto, Adaptando alguns detalhes, algumas personagens nesse aspecto e nomes, tudo bem. Agora, a origem do personagem em si, pronto, está alterado. ok. Não, é interessante, é interessante. Pronto, tens um conhecimento maior sobre todas as coisas dos super-heróis e principalmente das BDs. E, e acho que devias falar mais sobre isso. Acho que devias ensinar aí ao pessoal como é que isto funciona. Em que sentido? Não sei, meu, num sentido qualquer. Portanto, Eu não sei, meu, acho existe uma base e não, depois exato. E explicares como é que funciona tudo. Porque quem é que começou isto tudo? Foi o Stan Lee, não é? Tipo, as origens. É o Stan Lee e aquele, o Kirby. Kirby?
Jack, qualquer coisa? Jack Não? Kirby. Yeah. Sim, atenção, o Stan Lee foi o cabecilha de tudo. Agora, há certos super-heróis e certos grupos em que o Stan Lee deu ali uma mãozinha, mas afastou-se. Aliás, há certos super-heróis em que o Stan Lee nada tem a ver. Sim, isso acredito, não é? Porque a Marvel foi criada por ele. A empresa. Acho que sim, não tenho a certeza, mas a Marvel de início não era Marvel. Ok. Era, como é que era? Acho que era parte de uma outra empresa. Sim, eu já li na altura, quando era, pronto, há uns anos atrás, tinha eu não sei se te lembras de ver isso, pá, que eu tinha um género de coletânea sobre a história da Marvel. Sim, 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 um grande Lembras-te? calhamaço, uma Isso mesmo. enciclopédia. Yeah. Sim, exatamente, uma enciclopédia. E aquilo falava muito, muito sobre isso, só que eu já não me lembro de nada. Mas pá, pelo que eu estou a ver aqui agora a pesquisar, uma pesquisa rápida, epá, tinha que estar aqui a ler agora para ver a história disto. Mas sim, olha, foi criada em 1930. Timely Comics era o nome Yeah, original. No yeah, também dia estou a ler agora. 80 anos. Há 80 anos atrás. Agora, Isto. por exemplo, o Spider-Man foi o Stan Lee e o Steve Ditko. Tanto que Ok. o Steve Ditko morreu, se não estou em erro, um ano antes do Stan Lee. Ou seja, o Stan Lee Sério? morreu, yeah, o Stan Lee morreu no ano passado, lá Sim. para novembro, acho eu, ou Acho- dezembro, Sim, não foi há 2000 muitos meses atrás. Sim, sim. Foi em há... 2018, e acho que o Steve Ditko ou foi em 2016 ou foi em 2017. Pois. E também, Pronto. pronto, também foi um dos grandes impulsionadores para a personagem do Spider-Man. Ok. Curioso. Não, pois, eu sei que eu sei, tenho essa noção que o Stan Lee teve assim o dedo, pelo menos talvez assim em termos criativos, provavelmente, digo eu, em quase tudo o que foi criado inicialmente, não é? Tipo todos os Fantastic Four, todos esses estilos de X-Men, de Deadpool, de Avengers, de Defenders, de Guardians of the Galaxy, ele teve sempre um bocadinho input na criação inicial desses super-heróis, né? Do Iron Man, do Hulk, por aí. Ele tinha assim o dedo em todas as. Prontos, toda a Ah, gênesis de tudo o que está agora no cinema é muito devido a ele. Não. sim, 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 e isso é certo, isso é certo. Agora, a nível de filmes, eu acho que ele não interferia, não tinha qualquer Criativamente. poder para intervir na produção do filme, tanto que aquilo que ele dizia é, eu simplesmente quero ter o meu momento, Mais que justo. que era aqueles cameos que ele fazia. Sim, sim. Tanto que os caminhos que ele fazia, aquelas falas que ele tinha, ou pronto, aquilo que ele fazia, era tudo escolhido por ele. Giro. Engraçado, não sabia disso. Yeah, que é um bocado egocentrismo, mas yeah, tudo bem. Sim. Pá, Mas está no opá, o homem direito. merece também, vá. Exatamente. Está Também mais. criou um império que vai Sim. entreter e entreter e entreter e entreter, sabe-se lá durante quantos séculos, Sim. portanto. Não, factos, meu. Só factos. Já está a entreter desde que isto foi criado, desde 1930 há 80 anos atrás. De antes era em papel, agora passou do papel, também continua no papel a entreter e agora também no ecrã e na televisão. Epá, isto não vai parar. Não? E a coisa importante também a dizer é que as BDs continuam a ter continuações ao longo destes anos todos. A Marvel não parou de produzir BDs, não faz só filmes, também continua a fazer as BDs. Também continua a fazer as BDs, sim, sim. Então, eu ontem estava ontem, antes de ontem, estava pronto, numa papelaria e estavam lá umas BDs atuais para se quisesse assinar, estava lá no meio da BD, se quiseres assinar para receberes esta nova edição todas as semanas desta nova edição do Spider-Man. Sim, E era deste ano, 2019, ou era 2018, já não sei. Mas sim. pá, Assim, depois tu tens edições mensais, tens edições semanais, depois tens certas sagas, ehm, por exemplo, já nem sei o que é que quer dizer. Quando a Guerra Civil 2, quando saiu para a banda desenhada, se não estou em erro, era mensal. E eram ok. 12 bandas desenhadas, se não estou em erro. Ou seja, aquilo foi um ano em que todos os meses saía um bocado da história da Guerra Civil 2. E Ah, durou, lá está, exatamente um ano. Eu não acho que não estou enganado nisto que estou a dizer. esse era algo nesse estilo, né? Era algo neste estilo, sim.
Giro. Não sei, isso já foi há, né? A Guerra Já há uns... Civil 2, opá, agora estou um bocado perdido no tempo, mas sei lá, 3 4 anos? Não, estou a dizer... eles lançaram os vídeos ao mesmo tempo que estavam a lançar os filmes. Sim, sim, porque assim, a Guerra Civil 2, quando foi lançada, nada teve a ver com o filme da Guerra Civil. Ok. Pois Porque que não. as BDs correspondentes à Primeira Guerra Civil da Marvel já têm muito, muito mais anos. Ok. Tanto que a minha irmã, eu lembro-me da minha irmã de ter comprado o livro da Guerra Civil em prosa, ou seja, não era banda desenhada, Sim. em inglês, lá está, da Guerra Civil. Pois. Mesmo, é um mundo que, pá, se o pessoal que não conhece começa a conhecer agora, tem uma vida inteira para descobrir tudo, meu. Sim, Acho que, pá, que não acaba e, em princípio, tipo, houve em alturas que se possa, ainda hoje, acredito que muita gente faça essa pergunta, eu também faço, até que ponto é que as BDs vão continuar pá, a haver e o pessoal vai continuar a ter interesse. Mas a verdade é que ameaça-se muito o final, mas o fim nunca chega. sim. O Que as papel pessoas... há de estar sempre aí a rodar. Sim. E por falar em coisas de chegar ao fim, que não tem nada a ver com isto, não é? Isto não é nada uma boa ponte. Eu não sei fazer pontes. Eu bem tento inventar cenas, mas não dá. Agora, o que a gente queria falar aqui era o facto, os prémios dos piores filmes do ano, os Razzie Awards, vão pela primeira vez ser transmitidos na televisão, ao final de 40 anos de festival, não, de entrega de prémios. A entrega de prémios até hoje era todas as vezes, no dia antes dos Oscars, eles tinham um género de galazinha pequenina onde só havia jornalistas, porque a maior parte dos atores nunca ia lá receber o prémio, como é óbvio. Tiveste 10 ou 12 ao longo dos anos, ao longo de 40 anos que foram lá. Assim, o mais recente que eu me lembro foi a Sandra Bullock, que foi lá receber pelo aquele do It's All About Steve, ou All About Steve, e no dia seguinte, na Academia, nos Oscars, ganhou pelo The Blind Side. Yeah, yeah. Pronto, foi lá agradecer pelo prémio de ser a pior atriz do ano e no dia a seguir foi agradecer o prémio por ser a melhor atriz do ano. Giro. Pá, já Irónico. viste? Irónico. Mas pronto, vai ser pela primeira vez transmitido na televisão. Vai ser num canal que, pá, para mim não me diz nada, é um canal americano, não nem sabia que o canal existia, chama-se Comedy Dynamics Channel. Ok. E toda a gente que tiver esse canal pode ver. Provavelmente, se calhar, irá sair no canal de YouTube deste canal, talvez, não sei. Mas pronto, um bocadinho sobre história. O Razzie Awards foi cofundado por estudantes da UCLA, uma universidade americana, e pelo dois veteranos do entretenimento, que foi John B. Wilson e Mo Murphy. E pronto, tem todos os anos, acontece todos os anos, um dia antes dos Oscars. Basicamente o objetivo é só gozar com, com o que aconteceu com o mal que aconteceu durante este ano e premiar esse mal. Nesse aspecto acho justo. Acho justo haver um prémio para os piores, não com a intenção de ofender, Claro. mas pronto, opá, naquele ano foste o pior. Não, Toma um prémio por isso. exatamente, porque é um facto, não é? Que hoje em dia, desde sempre, atenção, isto é importante frisar, desde sempre, tu nunca premiaste o mal. Tu sempre premiaste o bem. Tu nunca houve entregas de prémios para pessoas que chumbaram de ano. Sim, Não é? Há prémios para quem tem boas notas e passa bem, não é? Isso acontece durante o básico, durante o secundário, tens aqueles quadros de mérito e não sei o quê. Para os mais fracos, o que lhes acontece é ou chumbam de ano, ou têm uma média mais pequena, ou mais baixa, ou o que seja. Nunca, não é hábito da sociedade premiar o mal. O mal. E isto é o que isto marcou sempre pela diferença por isso. Ainda por cima numa elite, como é os socialites do cinema e tal, aquele aspecto de fatinho e tal, haver alguém que premia o mal do cinema é engraçado, é uma coisa diferente e ganha pela diferença. Mas ao mesmo tempo, eu queria pegar aqui num ponto que eu achei interessante, não precisamos desalongar sobre isto durante muito tempo, se não quiseres. É só que é engraçado, ao final de 40 anos, pela primeira vez, isto ir para a televisão no exato momento que estamos no mundo e no tempo. Porque atualmente há muitas. De antes havia as revistas cor-de-rosa. E nas revistas cor-de-rosa, ainda há hoje, eram onde se premiava a maldade. Ou seja,
se alguém tivesse um novo filho ou que tivesse traído a amante, se este ator tivesse traído a amante, se este ator tivesse traído a mulher. Olha que proeza. Exato. Sim, era mesmo. Isso é uma dimensão mesmo já à frente. Imagina, o George Clooney traía a mulher. Isso era uma capa de revista cor-de-rosa. Hoje em dia ainda é. Mas, hoje em dia, ao mesmo tempo, o que era de antes revista cor-de-rosa, que era a maldade, o gossip e tentar baixar o respeito que as pessoas têm por aquela determinada pessoa, também passou para os jornais ditos mais sérios, mais profissionais, como em Portugal. No caso do... Em Portugal não se apanha muito isso, não é? Porque a nossa indústria de cinema e televisão, de entretenimento no geral, não teve muitas polémicas. Não foi como outros países quando aconteceu aquilo do Me Too, que noutros países também houve casos disso. Em Portugal tentou-se do assédio sexual e não aconteceu nada. Mas... Então, tentou-se aproveitar um bocadinho da onda, do movimento da onda, para ver se pegava alguma coisa. Mas não... Não estou a dizer que não aconteceu nada Claro. disso, mas pronto. Sim, não foi para além disso. Acredito que se calhar as verdadeiras vítimas ainda hoje estejam escondidas. Em Portugal acredito que sim. Em E também Portugal e no resto do mundo. sim. E há outros tantos a aproveitarem-se disso. Mas Mas pronto, isso é outra história. sim. Mas pronto, em termos da cultura americana, nos Estados Unidos, como foco principal do que eu quero dizer é que celebra-se muito o falhanço, a maldade. Por exemplo, quando o Kevin Hart foi para os Oscars, foi anunciado como o host dos Oscars do ano passado, se não me engano, foram buscar aqueles tweets que ele fez, tweets ou piadas homofóbicas que ele fez há uns anos, tipo há 10 ou 15 anos, dos quais ele já tinha pedido desculpa. Mas pronto, onde eu quero pegar nisto é, ele não está certo em fazer as piadas, ele já tinha pedido desculpa e por aí. Mas a questão é que hoje a maldade... a maldade tem muito mais força que tem as coisas boas, porque já passou de ser uma notícia cor-de-rosa para passar a ser uma notícia que abre o telejornal. Em termos americanos, não estou a referir a Portugal. Porque acho que até Portugal até ainda não degredimos a esse ponto, que eu acho que é bastante bom. Sim, mas atenção, na América, foi como eu já disse no podcast anterior, não é o país com maior, mais abonado de inteligência. E são pessoas frustradas e são aquelas típicas pessoas, principalmente num patamar onde se calhar um filme ou um espetáculo ou qualquer coisa possa fazer diferença na carreira de alguém, em que a tristeza de uns é a felicidade para outros. Claro. Portanto, indo ao ponto da questão, começar a passar os Raisis na televisão, Sim. a framboesa de ouro, como se costuma dizer, Exato. chega a um ponto em que é mais para alimentar também pronto, certos frustrados, sei lá. Sim. Como eu estava-te a dizer ainda há bocado, antes de começarmos o podcast, algum ator que vir-se para a mulher, estás a ver? Olha, ainda bem que não fiz o filme, se calhar era eu que estava ali a receber ali a framboesa. Sim. Pá, Sim. sei lá, olha, então ainda bem que aquele gajo ficou com a framboesa, pode ser que a carreira vá por água abaixo, visto no ano passado não gamou o Oscar. Pá, cenas assim, mas Sim, sei sim. lá, É bom para uma alimentar indústria egos. Sim. que é uma indústria marada, Não, portanto. verdade. Eu só para completar mesmo, para concluir, é só que eu acho que tipo, não é que seja. É algo que se adequa aos tempos que estamos hoje. Por exemplo, há 10 anos atrás, se calhar muito pouca gente ia ver isto. Agora, atualmente, é uma coisa que faz sentido ser televisionado. Sim, atenção, há de alimentar o ego de alguém Exatamente. E diminuir o de outros. e diminuir o de outros, isso também é Exato. certo. E agora? Sim. Sim, dá lá a Pronto. continuação. Não, e a continuação de agora é ir por linhas tortas, porque é o que nós estamos a fazer um bocado no podcast de hoje. Estamos a ir por umas linhas tortas, que faz todo o sentido. Isto, as minhas pontes são mesmo de profissional. Ei, calma aí, calma aí, não te estás a esquecer de nada. Não, Tens a certeza? tenho. Acho que estou-me a esquecer de alguma coisa. Tem o Matrix, meu. Pois foi. Pois foi. Não, aquilo é tão potente que eu esqueci-me. A história é tão... Ok, mas continua então o que estás a dizer e já voltamos então. Sim, pode ser também. Já.
E já falamos sobre o que supostamente não tinha esquecido. Ok. Não, eu esqueci mesmo. Eu esqueci. Não. Mas a Então, tentar testar. estamos aí por linhas tortas hoje. Não quer saber. E a nossa recomendação da semana, que não vai ficar no fim, porque estamos aí por linhas tortas, que faz todo sentido, vês? Faz todo sentido. É o filme português que vai estrear esta quinta-feira, dia 27 de junho, que se chama Linhas Tortas, curioso, realizado por Rita Nunes, uma realizadora portuguesa, que também é escrito por ela e por mais uma senhora chamada Carmo Afonso, que, no caso da Carmo Afonso, é o primeiro argumento dela, pelo menos que tenha vindo para o cinema. O filme tem 68 minutos, conta a história de Luísa, que é uma atriz, e António, um escritor e jornalista mais velho, que se encontram no Twitter. Ela está na rede social anonimamente, sob o nome de Rasputin. Começam... Sério? Sim. Começam a trocar mensagens e desenvolvem uma opção um pelo outro que os leva a combinarem um encontro. Pelo caminho ele tem um acidente, não a consegue avisar, como é óbvio, ela fica à espera dele. Epá, é uma história de século XXI. Sim, uma história da atualidade completamente, sim. Exatamente. Por isso, vão espreitar se tiverem tempo. A distribuidora é o Leopardo Filmes. A distribuidora, a produtora, a distribuidora acaba por ser a nós. No elenco tem a Joana Ribeiro, a Mérico Silva na Padrão. É um filme de drama. Vai estrear esta quinta-feira. Cinema português. Dê uma olha dela. Há de valer a pena. Yeah, há de valer a pena. Entretanto, se pedirem pipocas, não se esqueçam de especificar qual é o sabor. Exatamente. Isso não vai resultar. Se for mau, é mau. Mas pronto. Ok. Pronto, agora sim. Falando daquilo que te estavas a esquecer há bocado. Sim. Pronto, fala. Então... Continua. Já lhe tomaste o balanço? Ok. Pensei que querias agora entrar aí a Não, eu matar. já entro, eu já te interrompo. Pronto. É o Michael B. Jordan, não é? Que é o rumor da semana, acho eu. Acho que não há de haver nenhum rumor mais mediático que este. Não creio que ele seja o principal rumor. Não. Eu acho que é mediático no sentido em que o tipo de ator que é, para É ir-se... assim, Pronto. Sim. desculpa, agora sim, desculpa estar-te a interromper, mas aquilo que eu li é que ele já não é rumor, ele já está confirmado. Ok? O Michael B. Jordan já está confirmado no Matrix. Foi confirmado agora neste momento em que estamos a Sim, gravar eu isto. recebi uma informação de um amigo meu, que por acaso sou eu, ahm, em que sim, ele já foi confirmado no Matrix. Sim, há 3 horas. É. Exatamente. E o argumento vai ser escrito por Zack Penn, que foi o bacano. Sim, São que todos já... bacanos, né? Sim. Mas foi o bacano que escreveu os Avengers. Pois, me parecia que esse nome não me era estranho. Zack Penn. Agora, É isso mesmo. o que ainda não se sabe é se vai ser uma sequela ou se vai ser um reboot à trilogia. E aqui o rumor em si é, é o regresso dos irmãos ou das irmãs, depende de como queiram ver a situação, Wachowski. Ou seja, elas, isto é bué de esquisito. Verdade. É que na altura eram eles, agora são elas, meu. Fogo. Pá, não me Sim, quero tudo alongar bem, muito mas sobre isso. Sim. também não é por aí, mas isto é bué de esquisito. Mas pronto. Portanto, eu já nem sei o que há a dizer, mas elas que criaram o Matrix e realizaram o Matrix, a trilogia, e ainda fizeram o Animatrix, é que ainda estão em. Como é que é? Está em dúvida Na dúvida. se vão voltar para o próximo filme. Segundo o site Discussing Film, eles afirmam que já estão envolvidas no projeto. Ahm, Lá está, não se sabe se é uma sequela, se é um reboot. E o que é certo é que o filme vai começar a ser filmado no início de 2020 em Chicago. Sim. Isto é a resposta da Warner Bros. À Sony, Não, à Disney. A resposta à Disney para tentarem manter-se, pá, competitivos e relevantes, e acho que isso é importante. Agora,
se poderiam vir com temas mais originais, com filmes mais originais e não estarem a pegar Claro em que podiam. sucessos passados. Pá, claro que sim, mas não o estão a fazer. Eu acho que é mais um... Eu não sou nada a favor destas coisas, como já disse no podcast passado sobre o... Qual era o filme? Foi sobre o Doutor Sono, a cena Sim, da sequela do exato. Shining. Exato. Epá, mas de qualquer forma, pá, os três Matrix com o Keanu Reeves são brutais. Agora para este 4, seja se for o 4, seja uma sequela, um spin-off, o que seja, pá, não sei, vamos esperar para ver. Pá, tem o Michael B. Jordan, é um dos atores do momento, é uma das caras mais conhecidas do cinema hoje em dia, principalmente por causa do Black Panther. Também. É uma escolha perfeita para um blockbuster. Agora é esperar para ver. Pá, tu podes, é o que já falámos antes, fora do podcast, tu podes ter 400 milhões para efeitos especiais, mas depois, se não tem história, os 400 milhões não vão fazer o filme bom. Por Sim, isso, sim, sim, sim. Mas eu acho que isto também é tentar concretizar aquele sonho de 1999, que é, na altura eles quiseram o Will Smith, e o Will sim, Smith sim. não para fazer o grande Wild. e glorioso Wild Wild West, para Aham. ser irónico, para aqueles que não entenderem. Ahm, e pronto, agora tem o Will Smith do século XXI. Ou vá desta nova década, se me quiser chamar. Pá, eu diria mais destes últimos 2 anos. Mas sim, pode bem vir a ser o próximo Will Smith, Pá, sem ele dúvida. fez o Creed 1. Uhum. Não vi, mas ao que parece estava espetacular. Sim, rendeu bem, que é o que importa. Fez Os estúdios. fez o Creed 2. Já saiu o 2, não já? Já, já. Já, pronto. Este ano ou ano passado? Fez o Creed 2. Opa, ao que parece, manteve-se com a mesma classe. Fez o Aham. Black Panther e ao que parece também fez um grande vilão. Atenção que o Black Panther é dos poucos filmes da Marvel que eu não vi, a par da Capitã Marvel. Ahm, Portanto, não sei, acho que não há necessidade de estar a mexer em algo tão grandioso, Oh, aquela trilogia cyberpunk, como se costuma chamar, principalmente o primeiro filme, que é a coisinha mais genial do mundo. Não a coisinha mais genial, mas uma das coisas mais geniais que já foi feita. Eu acho que isto também é por um bocado para relançar a carreira delas. sim, das realizadoras. Sim, das irmãs, porque ultimamente, pá, vamos ser sinceros, ainda não É, que eram irmãos, lançaram um Speed Racer, foi o que foi. Ent- assim, é difícil dizer muito sobre estas meninas, É, porque, entretanto, um deles era irmão e o outro era irmã, a outra era irmã, e lançaram o Cloud Atlas. pá, se eu te for sincero, a melhor coisinha que estas irmãs fizeram depois do Matrix Foi o e Before Vendetta. não Na, produ fizeram. na produção? Sim, tiveram a produzir. Sim, 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 mas eu não estou a falar de produzir. Estou a falar em termos que tiveram mesmo um input mais direto, no sentido de escrita e realização. Talvez não, sem dúvida foi a série, não sei se já viste, Sense8. Olha, eu comecei a ver no outro dia, Pronto. na Epá, Netflix. pá, eles escreveram muitos episódios e acho que são mesmo os criadores da série. Sim, sim, E, sim, 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 sim. São. epá, se calhar é a coisa. Eu acho que é o formato onde eles atualmente estão mais confortáveis e deviam se manter lá. Mas acho que a série foi cancelada. Sim, sim, em 2018, sim, sim, mas todos em termos de qualidade. Pá, isso do sucesso, isso é relativo. Não é por teres, não por teres sucesso que não está lá qualidade, Sim, não é? sim, tudo bem, tudo bem. Atenção, eu por acaso comecei a ver a série, foi no sábado e pronto, não estava a desgostar. Não, Por acaso só. até estava engraçado. Não, mas eu concordo contigo nisto do Matrix. Epá, epá, é a minha opinião, que eu já disse antes. É um bocado triste, pá, deixa-me triste a falta de criatividade. É porque é assim: o cinema é para todos, certo? As pessoas que Sim. vão ao cinema porque gostam de ir ao cinema. Se tu não fizeres mais Matrixes, as pessoas vão Ok. ver outro filme qualquer. Tens é que fazer outro. Tu podes fazer blockbusters todos os anos, como vai sempre haver, mas não precisas de fazer um Matrix 4.
Podes fazer outra porcaria qualquer, mas não precisas estar a pegar em sucessos antigos para os estragares e depois, como já tem sido muito, que tem acontecido muito, não fazerem qualquer tipo de sucesso como os anteriores, em termos de bilheteiras. Nem estou a falar de qualidade, só em termos de bilheteiras, tantos que são flops. Tantos. Flops em termos de bilheteira em comparação com os outros e em termos de qualidade, então não vale a pena. E isto está a acontecer por todo lado. Meu. Tens a Disney a trazer os filmes de animação para live action ou para outro tipo de estilo. Sim, mas isso lá está, isso é espremer o produto por como é que é? Tu não, eles sabem Sim. que há público que vai papar tudo. Mas é esse o problema, é esse o problema. É que estamos numa altura tão batata do mundo, como tu costumas dizer. Numa altura que o pessoal, pá, não sei, há aí uma faltinha de qualquer coisa, não sei, o pessoal, pá, não, parece que falta um bocadinho de mais personalidade. Ambição. Não, até estou a falar mais dos espectadores, nem estou a falar de quem está do outro lado. Como é que é? Um maior Epá, filtro. Como é que se diz? nem é o filtro, é o que seja, chama-lhe o que quiseres, é onde eu quero chegar a isto e muito simples. Eu sempre aprendi que o cinema é o reflexo da vida, do mundo, da sociedade. E se o cinema é isto atualmente, pá, né? Acho que faço-me entender, não é preciso estar a explicar o que é que eu quis dizer com isto, né? Acho que é simples Sim. entender. Mas também tens aquela. Eu não me esqueço desta frase. E eu não sei de quem é esta frase. Eu não sei se foi em algum blog que eu li isto. Não sei se é de algum. Pronto, de alguma pessoa assim mais conhecida. Que era: tu fazes um filme. Se fizer dinheiro, se enriqueceres como o caraças à pala do filme, se tiver um bom box office, é cinema. Se o filme for bom e não render, é arte. Pá, concordo e discordo, mas percebo. Sim, eu também concordo e Sim, discordo, atenção. Não, sim. não é que todos os filmes que façam grande box office sejam bons É. e não sejam arte, não estou a dizer isso, mas ultimamente e para o caminho que andamos, sim. Eu cada vez que já começo a dar mais valor a filmes independentes. Sim. E concordo, epá, porque aí está. Mas epá, isso que essa pessoa disse, eu tenho ideia que isso foi o Godard que disse. Eu acho que já ouvi essa frase em algum lado também. Não Opa, lá interessa. está, eu não me lembro. Não interessa, não interessa. Mas eu concordo. E, tipo, o que passa nos festivais, não é? Os filmes de autor que passam muito no festival, não é? Que são aqueles filmes que são independentes, como tu estás a dizer, é aí que está a verdadeira criatividade e arte do cinema. Estes filmes de blockbuster também têm arte. Há ali muito desenho e muita. Porque é assim, a sétima arte vem das outras seis cá antes. É um culminar de todas, da fotografia, do desenho, das outras seis. Epá, a escultura. Agora não me estou a lembrar de todas e também não vou pesquisar. Mas Por pronto. acaso, O não. cinema é considerado a sétima arte e é o culminar das outras seis antes. Percebes onde eu quero chegar? Ok. Pá, para quem não perceber, basta fazer uma pesquisa no Google e perceber onde eu quero chegar. Yeah, Ah, ele tem tudo. sim, por isso, tipo, os filmes de super-heróis, os filmes blockbusters, cheios de efeitos especiais, é arte também. Sim, não estou a dizer o contrário. Agora, é importante ver uma coisa sobre a arte. Há uns anos atrás, durante as alturas de fotografia, que a fotografia se começou a crescer e que se tornou acho que é a sexta ou quinta arte, houve na altura uma coisa que fez muito sucesso, que era uma foto de um quarto desarrumado. Isto foi nos anos 70 ou 80, já não me lembro, eu estudei isto, mas pronto, era uma coisa assim desse género, e nos anos 70 ou 80 a rapariga tirou uma foto do quarto todo desarrumado. E na altura disseram, isto é a coisa mais artística dos últimos anos. Porquê? Porque nunca ninguém tinha feito. Sim, compreensível. Sim, por isso da arte é subjetivo, é só onde eu quero chegar. E, tipo, a arte é o que é. Agora, sendo bom ou mais, depende de cada um. E, e já nem sei o que é que eu queria dizer com isto. Linhas tortas, meu, É linhas isso tortas. mesmo. É o que este podcast é. Devia ser o título, Linhas Tortas só. Linhas tortas, meu. Linhas Tortas. Mas olha, acho que podemos ficar por aqui hoje, não é? Já, por Hoje acaso podemos, foi produtivo hoje. foi um bocado, não sei, foi um bocado mostrar foi mais descontentamento que outra coisa, não é? Foi muito crítico este episódio. Pá, quando não há conteúdo é assim. Mas hoje, para finalizar, pessoal, antes de fazermos as despedidas, não se esqueçam de ver o Linhas Tortas, filme português, estreia dia 27.
em todos os cinemas em Portugal. Acho eu. Não sei se está em todas as salas, mas está nas grandes cidades, pelo menos, a partir desta quinta-feira, dia 27 de junho. De nós, é tudo. Não se esqueçam de comentar, para feedbacks. Ver Spotify, iTunes. Exatamente, isso tudo. E pai, fiquem bem. Obrigado por nos ouvirem. E até quinta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta, até sexta, é isso mesmo. Fiquem bem, pessoal. Tchau. Tchau.